Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Vamos lá. A coroa e o novinho. Boa noite, equipe do Vida de Gado. Meu nome é X, tenho 27 anos e namoro uma mulher de 38. Estamos juntos há 4 anos. Ou seja, eu tinha 23 quando começamos a namorar e ela tinha, acho que 34, né? 34. 34. Eu, jovialmente, achava legal me relacionar com uma pessoa com uma vida estruturada, mais resolvida, etc. Eu ainda estava tentando entender o que fazer da minha vida. E aquilo me dava uma sensação de estar com alguém que entende como se orientar melhor do que eu. Só que... Esse comentário me chama particular atenção, sabe? Tanto vindo de um homem mais novo, que se relaciona com uma mulher mais velha, e o contrário também, porque eu acho que às vezes o que essas pessoas estão buscando no relacionamento é uma figura paterna ou materna, sabe? Esse ponto assim, alguém que poderia me orientar. Eu ainda estava construindo a minha vida e achava que ela poderia me orientar, sabe? Alguém que tem uma forma na vida, né? A pessoa se sente completamente sem rumo, sem chão, sem forma, e alguém vem, mais velho, ou com uma personalidade mais forte, te dá uma estrutura e fala, você vai ser uma bola. A pessoa, ela, às vezes, nem quer ser bola, mas como ela estava indefinida, ela fala, bola, eu gosto. E ela acaba sendo bola. Exatamente. Sigamos. Só que com o tempo, essa menina, essa mesma diferença que antes começou a me deixar pressionada. Ela é de outro ritmo, de outra fase. Tá abafado o teu som, Mal. Tá com a mão no microfone? Não, peraí, que tá tocando algum vídeo aqui. Agora tá bom. Mas, ó, presta atenção. A pessoa ser de outro ritmo não é impeditivo, mas a outra fase pode se tornar um impeditivo dependendo da fase. Entende? Muitas vezes, porque você está falando assim, o ritmo. Então, meu marido, às vezes, ele está num ritmo mais acelerado porque ele está ascendendo na carreira. E eu estou numa fase mais estagnada porque eu decidi cuidar das crianças. Não tem problema. Mas, provavelmente, eu acho que vai chegar na hora que ela vai para outra fase. Outra fase é complicado. Porque outra fase, ela pode estar passando da fase de querer ser mãe e ele ainda não chegou na fase de querer ser pai. Percebe? Não, outra fase é que é o grande problema mas a fase é do relacionamento. Me acho. Vamos lá, então. O outro aqui no chat dizendo que leu o título Coroinhas e Novinhas. Peraí, né? Que decadência, né? Coroinhas e tal, né? Vai, vamos lá. Só que com o tempo, essa mesma diferença que antes me atraía começou a me deixar pressionado. Já li isso. Ela é de outro ritmo, de outra fase. Trabalha numa área estável, tem planos concretos. Eu, por outro lado, trabalho com algo que demora para se firmar e por mais que eu goste do que eu faço, eu vivo aquela incerteza se vai dar certo, se vai virar carreira de verdade. Recentemente, ela começou a me cobrar por mais. Ela fala de ter filhos, ou comenta que quer estabilidade, ou quando compara a vida dos amigos dela com a nossa. Quando compara. Ou quando compara. Ai, desculpa, eu tava querendo ficar gatinha, mas não dá não. Recentemente, ela começou a me cobrar por mais. Ela fala de ter filhos, ou comenta que quer estabilidade, ou quando compara a vida dos amigos dela com a nossa. Às vezes fico com vergonha de não estar no mesmo patamar. Outras vezes me pego pensando se ela teria mais paz com outra pessoa e se só estou atrasando a vida dela. Eu tenho receio de não chegar nunca no que ela espera de mim e um dia ela me deixar. Não consigo imaginar a minha vida sem ela. Eita, que drama, meu filho. 23 anos, já novelando no mexicano. Eu tenho 27. Estou sempre tentando equilibrar o desejo de melhorar rápido para acompanhá-la. E o medo de estar forçando um amadurecimento que simplesmente não aconteceu. Você já está dando parte da solução aqui, mas para mim o mais problemático de todo esse relato está sendo isso. Eu não consigo imaginar minha vida sem ela. Isso para mim foi o pior. E percebe ele em cima, quando ele fala que ele não sabe se ele está atrasando a vida dela. Isso tem que ser conversado. Isso é alinhar de expectativas. Quando a gente pega agora, como chama
o cara do Coldplay que namorava a moça dos 50 tons de cinza. Eles namoraram por um tempão e ela falou para ele que ela queria ter filhos, mas parece que ele já tinha deixado claro desde o começo que ele não queria ter filhos. E ela tentou mudar a concepção dele até que chegou uma hora que ela percebeu que não mudava e eles terminaram. Então, quando ele fala ali que eu não sei se eu estou atrasando a vida dela, é justa a indagação dele. Porque ele tem que simplesmente perguntar para ela quais são os tempos da sua vida e eu atrapalho você se eu agora não quiser? E não é nem questão dela achar que atrapalha, que biologicamente daqui a pouco pode ser que ela passe. Exatamente. Também acho. Vamos continuar. Enquanto isso, vejo meus amigos vivendo uma vida mais leve, namorando pessoas que parecem acompanhá-las no momento em que estão, com a possibilidade de construírem algo juntos. Já eu me sinto sempre endividado. Eu sinto até que estou me afastando dos meus amigos. Devo continuar a casar e confiar que as coisas se ajeitam ou devo aceitar a derrota e buscar outro rumo? Não, as coisas não se ajeitam, não é assim, não. Acabou aí? Acabou, né? Acabou. Conclusão dele. Então, diante desta bosta, será que eu devo mergulhar e botar tudo em Tupperware, salvar e colocar em potinhos? Tipo... Mas você percebe que é o pensamento binário? Ou não vai dar certo, ou tem que ter um meio termo. Tá? Você imagina se a cabeça do homem também funciona meio diferente, né? Porque ele coloca coisas que incomodam ele. Uhum. Sobre essa coisa de estar em fases diferentes, de achar que está forçando um amadurecimento que ainda não aconteceu, na tentativa de acompanhá-la, de perceber que os amigos dele vivem relacionamentos mais leves. Obviamente que tudo isso incomoda o cara, mas ele não consegue pensar que esses problemas demandam uma solução, porque o medo dele é ser deixado por ela. Que ele não consegue nem imaginar. Ele tem essas queixas, mas ele mesmo não pensa em sair. O medo dele é ser deixado. Sim. Pelo menos é isso que ele relata, né? Sim. E aí, me parece que... Bem, talvez seja só esse cara, mas me parece que homens, em geral, têm medo de mudança. Se acomodam numa situação, sabe? Ali tá confortável, terreno conhecido, blá, blá, blá. Porque um cara desse não contempla que pode ser mais feliz em outro relacionamento. Exatamente. E você vê que tem muita cobrança externa, né? Ele tá se comparando com os amigos dela, com os casais que ela tem como referência. E aí, é claro, provavelmente são da idade dela, então estão em outro tempo. Casais que têm 34 anos estão em um outro tempo do que um garoto de 23 tá. Então não tem como. Ele tem 27, né? Agora tem 27? Agora ele tem 20 anos de diferença e ela tem 38. Então, sim, os amigos dela estão na casa dos 40. Ele está na casa dos 30. É claro que tem uma diferença enorme. Então, não é que eles estão em outro tempo e que ele está atrasado. Não é que ele está atrasado, é que ele não está naquela idade. Provavelmente, sim, quando ele tiver 40 anos, ele vai estar onde esses casais de agora estão. É uma diferença que ele tem que entender que um dia ele chega, mas não dá para atropelar 10 anos querendo que as coisas sejam o que elas não são. É porque uma coisa seria se ela tivesse 40, sei lá, ele tivesse 40 e ela 50. Eu acho bem mais tranquilo de funcionar, porque a fase é basicamente a mesma, né? Sim. Agora, ele está num momento crucial, que é o início dos 30, e ela em outro momento crucial, que é o início dos 40. São duas fases da vida que, tipo, as coisas mudam mesmo, né? Então, ou profissionalmente, ou de formação de família, é quando você meio que decide coisas da vida que vão ser bastante permanentes. Casamento, sim, e tal, né? Filho, enfim, tudo. E aí, eu acho que quando tem essa diferença de fase, que ele mesmo apontou no relato, a chance é de que não vai dar certo. Porque se ele, assim, o que eu vejo de tudo isso que ele está falando, ela já percebeu provavelmente coisas que ele está relatando, percebendo agora, porque o homem normalmente é mais lento, e ela vai deixar esse cara, entendeu? Porque se ela quer ter filho, se ela quer estabilidade, ela não vai ficar com ele. Simplesmente. Mas entendeu? Pode ficar. Ela pode ter medo também, né?
Exatamente isso. As coisas, vocês devem estar percebendo isso. As mulheres, elas estão mais receosas de encontrar bons parceiros hoje em dia. Então, muitas vezes a mulher prefere ficar num relacionamento meia boca, mas é um meia boca conhecido, do que sair desse relacionamento e ter que buscar novos homens, e aí vira esse mito de que os homens não estão disponíveis, ou os que estão não estão. Então, não são bons, e aí ela acaba achando que é melhor não sair de um 6 para o meia dúzia, que pode piorar e cair para baixo. Sim. É um problema, porque vive uma subvida. Isso também faz sentido, é porque eu estava pensando, eu acho que eu tô errada. É mais fácil ela se acomodar com ele, até porque ele sendo mais novo é mais fácil de controlar, entendeu? Mais fácil de, tipo, talvez ela pense, é melhor eu bancar isso aqui, porque pelo menos eu comando, entendeu? Sabe como é? É aquela história do relógio mesmo, né? Ela vai ter que sair à caça de novo aos 38? Até conhecer, até casar, e aí vai começar tudo de novo, ela vai estar com quanto? 40, 42? Vou zerar o contador e agora eu vou ter que conhecer alguém, cultivar um relacionamento com essa pessoa, esperar ter intimidade suficiente para poder casar, para poder ter filho. Eu já investi, sei lá, dos 24 a 27, né? É isso. Eu já investi 3, 4 anos aqui nessa relação. E o pior, provavelmente as amigas dela com as quais ela poderia sair para conhecer pessoas novas estão casadas. Sim. Ou seja, o círculo social dela é de casais, então ela não tem amigas para farra. Ela vai conhecer gente onde? Com 38 anos, vai estar no Tinder? Vai querer conhecer gente, correr o risco? De sempre, é o viés do alto custo, foi muito difícil de chegar até aqui, não quer abrir mão disso e pode piorar. Tá ruim, mas piora. Cara, deixa eu só fazer uma colocação. A gente está levantando hipóteses sobre o que se passa na cabeça de uma mulher com 38 anos dentro de um relacionamento com um carinha 11 anos mais novo do que ela. Sim. Mas, na moral, se você é uma mulher de 38 anos que está solteira ou em vias de acabar um relacionamento e tal, e esses medos passam pela sua cabeça, eu acho que, não sei se é o que as meninas estão querendo dizer, mas o que eu gostaria de dizer é que esses medos são irracionais. Sim. Tipo, existe uma base para eles na realidade biológica. Sim, o seu relógio está passando. Sim, cultivar um relacionamento pode ser que passe a hora de você ter filho. Beleza. Mas é melhor isso do que dobrar a aposta num relacionamento falido. Sim, entendeu? Sim. E aos 38 anos, o amor ainda pode acontecer para qualquer pessoa? Pode. Vai diminuir as chances? Vai, a gente está sendo objetivo e realista. Vai diminuindo as chances. Porque, mas a realidade é, de cada 10 que se encontram nessa situação, quantas você acha que conseguem racionalizar para pensar dessa maneira e quantas você acha que acabam ficando pelo comodismo e pelo maioria. Pelo menos. Fica pelo comodismo, porque até com coisa ruim o ser humano se acostuma. Com tudo, entendeu? É a nossa adaptação, isso é Darwin. Você tem que se adaptar para poder ficar com coisa ruim. O pior é sair e ir para o desconhecido, né? Isso para todo mundo. Medo, né? Esse é o nosso grande medo na vida, é o do desconhecido. A gente prefere lidar com as variáveis que a gente conhece do que sair. Existe uma chance de melhorar? Claro que existe. Mas as pessoas hoje em dia têm aquela ideia de que dá para ficar pior. E aí, ela prefere não arriscar. A gente tem dificuldade com arriscar. É melhor ficar no ruinzinho do que arriscar uma coisa que pode ficar uma porcaria, mas também pode ficar muito melhor. Só que você não quer. Cara, eu acho que o principal aí é você bancar a sua decisão e confiar na sua própria inteligência, na sua própria percepção, entendeu? É tipo, você ficar analisando a vida como se ela fosse uma coisa matemática, estatística, probabilística, não dá. Não dá. Tá, porque fica assim, pode ser que piore, eu tenho mais chance de ficando aqui. Você tá uma bosta, cara. Você não está gostando, você não está sentindo bem. E é só um namoro. Não tem sacramento. É isso. É só um namoro. É aquela coisa, tipo, antes só do que mal acompanhado. É verdade. Mas são 4 anos. Existe todo um apego, existe uma identidade que já foi forjada em cima de 4 anos de relacionamento. A pessoa já não se conhece mais sozinha. Para mim, qual é a grande dificuldade que eu vejo com pessoas que precisam terminar? Elas têm que se reinventar. Elas têm que parear os comportamentos, tipo, sábado à noite a gente se deita para assistir Netflix. Se no primeiro final de semana você deitar para assistir Netflix, faltou uma peça. Você vai sofrer que nem um cão. Então, no sábado, você tem que fazer outra coisa. Você tem que fazer coisas diferentes para conseguir encontrar novas maneiras de ver antigos momentos. Porque senão você começa a querer repetir a figurinha que você já teve.
E não funcionou aquela figurinha. A pergunta aqui para vocês acham que o amor consegue sustentar tudo? Tendo amor, dá para fazer tudo? Como assim? Vamos supor assim. Uma situação, assim, tem que ter um caso. Não, mas, por exemplo, se os dois estivessem com vocês na terapia, eles dissessem assim: a gente se ama. Só o amor pode segurar todas as diferenças que nós temos entre nós? Esse caso concreto? Dentro desse caso. Se fossem os dois a nossa sessão de terapia, e vocês fossem as terapeutas, e eles olhassem para você e falassem: viu, gata, só o amor consegue dar um jeito no que nós estamos sentindo? Ele consegue sobrepassar essas diferenças? Eu lembrar de um conselho que a minha mãe dizia: minha filha, se você quer viver sua vida assim, um amor, uma cabana, você vai ser infeliz. Porque ela dizia exatamente isso, que o amor, né? Não dá para você pegar o seu amor, pegar uma cabana e vai ficar tudo lindo. Uma hora a coisa ruim. Mas eu acho que na situação deles, é porque eu não consigo tirar da cabeça que eles são só namorados. Mas se eu excluir isso, se eles fossem casados, porque aí a coisa muda completamente. Não, mas daí tem que mudar, né? Daí é obrigatório. Aí você tem que fazer dar certo. Exato. Você tem. Então, assim, no caso deles, não acho que só o amor sustenta, não. Precisa de muito mais coisa. Eu sempre penso o que eu acho que está faltando aí no relato dele, e que eu acho que realmente não aconteceu, é uma conversa franca entre os dois. A comunicação. É um problema. Havendo comunicação para alinhar expectativas e possibilidades, alguém vai ceder em algum lugar. E se eles acham que é possível ceder, aí eu acho que. Exatamente. E nesse casal especificamente. Alguém vai ter que abrir mão. Eu não acho que é por causa dos 11 anos de diferenças. Somente por isso. E provavelmente deve ter alguma coisa a ver com o dinheiro. Ela deve ganhar mais que ele, mas não é um problema que ela ganhe mais que ele, desde que fique alinhado, que ele está começando agora, que quando ele puder, ele vai cada vez ganhar mais. Não deve ser um rapaz leviano, porque ele fala que ele ama ela, que eles estão juntos e que ela deu forma nele. Então não deve ser um rapaz que está olhando para a situação querendo tirar vantagem. Ele deve realmente amá-la. O que ele precisa deixar claro, o meu momento de vida não é o mesmo que o seu, mas assim que eu consiga ir melhorando na vida, é óbvio que as coisas vão se ajeitando. Eu não acho que o amor segure tudo, mas eu acho que, havendo amor, as possibilidades aumentam muito. Você consegue passar por cima de muita coisa. E existem diferenças que são intransponíveis no namoro. No casamento, se casar, sim, e aí a pergunta sempre é: Fer, mas depois que casa, não melhora? Óbvio que não. Tudo piora. Se isso aqui não for consertado antes do casamento, se agrava. Se o seu namoro não tiver assim fireworks, entendeu? Tipo, fogos de artifício, maravilhoso, não case. Não vai melhorar. Você tem que estar assim para casar. É a mesma história da roupa. Entrou na loja. A roupa você gostou, mas você fez não compre. Você não vai usar. Em casa vai estar pior. Exato. Em casa, na luz, entendeu? Todo dia você olhando para ela, sem ocasião de uso. Se na loja não ficou fantástico, né? É tipo isso. Se você não saiu, se você fizer assim, eu vou pensar e vou voltar. Daí você sai e só fica pensando naquilo. Não ficou linda, não ficou maravilhosa. Você tirou foto, você olhou na foto, você falou, cara, ficou muito bom. Volta e compra porque você gostou. Namoro e amor tem que ser exatamente a mesma coisa. Você tem que só pensar naquilo. A roupa que você viu na loja, ela estava até com uma mancha aqui. Você nem liga. Você fala assim, cara, eu lavo, eu dou um jeito. Mas se amor, tem que ser a mesma coisa no amor. Você fala assim, não, tem uma manchinha. Mas eu amei tudo. Agora, tem que ser assim. Aqui não é uma questão do amor, eles vão ter que alinhar as expectativas e definir os termos. Eu acho que eles têm que conversar entre si e eu acho que vale a pena ele analisar bem a natureza do sentimento que ele nutre por ela, sabe? Exatamente, que pode também ser um... Isso aí é uma reflexão que ele tem que fazer sozinho, sabe? Porque realmente me chamou muita atenção aquela frase lá do começo dele, sabe? De que era uma pessoa mais velha, experiente, que poderia guiá-lo e coisa e tal. Não que isso em si seja errado, mas é uma possibilidade, entendeu? Especialmente quando existe essa diferença de idade e a pessoa mais jovem. Porque é como o Mal falou, é diferente existir 11 anos de diferença entre alguém de 40 e alguém de 51. Se essa diferença existe entre alguém de 18 e alguém de 27, já é bastante. Entre alguém de 20 e alguém de 30 e poucos,
muda um pouquinho a figura, sabe? Então, muitas vezes, o que você chama ali de amor por aquela pessoa não é um amor de homem por mulher, necessariamente, sabe? Pode ser um amor de amizade, pode ser um amor de gratidão, pode ser um amor de admiração, sabe? E você confunde as coisas, porque aquele ali é o amor que você conhece. Muitas vezes foi sua primeira namorada, sei lá, alguma coisa assim. E aí é onde entra muito o caso de grooming também, né? De mulheres mais velhas ou homens mais velhos que se aproveitam, assim, de um aluno, por exemplo, alguém está na condição de professor e de autoridade. De autoridade, isso. Sabe? De patrão com funcionária. E aí, aquela pessoa mais velha, ela tem mais maturidade psicológica mesmo, ela tem condição de manipular, às vezes, você. E você acha que sente uma coisa que, na realidade, não é bem aquilo, sabe? Mas isso existe muito. Mas eu acho que é importante que ele faça essa reflexão a sério, talvez leve até para uma terapia, sabe? Mas olha que comentário interessante que o Gabriel fez. Essa conversa seria o rompimento do relacionamento, por isso ainda não o fizeram. É isso. Muitas vezes a gente foge das conversas difíceis, porque trazer à tona, quando você olha, você fala, agora parece que o único caminho é esse, e esse é justo o que eu não quero. Então você foge da causa porque você não quer a consequência. Quantos casamentos você fala assim, vocês têm que ter essa conversa? Aí a pessoa fala, mas se eu tiver essa conversa, vai ter que acontecer isso. É isso. Aí então, você fica pensando 1000 vezes naquele assunto até você ter coragem de finalmente falar, exatamente. Porque você já sabe, na sua cabeça, você acha que já sabe as consequências da Tem muita conversa que é incômoda, mas necessária, né? Eu acho que vale a pena roteirizar um pouco essa conversa, sabe? Tipo, ensaiar como essa conversa poderia acontecer. O melhor tom, as melhores palavras. Pensando nas respostas, se você conhece a pessoa, você pensa em como ela vai te responder. Se você perceber que ela vai para um tom mais atravessado, você antes se acalma 1000 vezes e pensa, eu não vou dobrar a aposta, eu não vou entrar no embate, eu estou ali para construir, não para ter razão. Então você escolhe, você não critica. Se você percebeu que não vai naquele momento nada da conversa, você para. Você fala, cara, eu não vou conseguir nada de bom aqui, eu não vou levar adiante. E você volta, repensa a estratégia. Cara, uma vez incesta, você fica ali tentando, uma hora vai ter que entrar. Fer não entrou nenhuma vez, não era para ser. Aí você tem, não dava para ser. Se a pessoa não consegue nem ter uma conversa, como que você vai depois discutir coisas grandes da vida? Pensar em casar. Né? Porque o que eu achei engraçado foi a conclusão dele. Então, tipo, é melhor casar? Tipo, diante de todos esses problemas. Então a solução que ele levantou, tipo, prova que ele tá perdido. Por isso que eu fico na dúvida se ele realmente gosta dela ou se ele só tá com um determinado apego, né? Ele tá com um apego emocional disfarçado de amor. Na verdade, é uma submissão disfarçada aí de um afeto. Existem várias possibilidades. E talvez ele mencionou, né, que tem essa sensação de que talvez tenha feito ela perder tempo, e que ela foi uma pessoa bacana na vida dele. Então, talvez ele pense que existe ali uma dívida de gratidão também, sabe? Se for o caso dele não querer levar adiante porque ele não está no tempo, a melhor coisa que ele pode fazer é ser honesto com ela. Sim. Lógico, não fazer ela perder mais tempo também, né? Porque o tempo dela agora é muito mais precioso que o dele. E ele tem que ter essa noção. Agora, uma coisa que eu acho importante também, devido à idade dele, e naquela questão de fases, né? Tipo, a fase que ele tá agora, ele tá numa fase que para o homem é crucial, assim, de tipo, ele tá terminando a faculdade, né? Com 27 anos, não, deve estar no primeiro emprego, segundo emprego ali, de construir uma carreira, né? Que ele disse, estou fazendo um negócio que eu não sei se vai dar uma carreira. Então, ele tá num momento, assim, de dar tudo para poder construir essa carreira. Isso necessariamente vai impactar na personalidade dele, no convívio dele com as pessoas. Então, ele tá numa fase de virar homem que está num relacionamento em que ele é mais, digamos assim, passivo com relação às tomadas de decisões, de, tipo, para onde a gente vai. Ele não pode escolher para onde vai, porque ele provavelmente não tem como pagar. Sabe? Tipo, o que a gente vai fazer? Ele tá meio preso aí com esse negócio de dinheiro, justamente na fase que ele tá precisando se testar um pouco na parte profissional, tipo, precisando virar homem. Sabe como é? E aí a coisa mais pessoal dele, ele tá sendo tolhido, de certa forma, pelo menos é o que parece que ele sente. Que ele diz, eu tô atrasando ela, eu tenho medo de não sei o quê. Aí isso já dá um nó na cabeça dele, achando que ele não consegue viver sem ela. Então, assim, ó o imbróglio, né? A fase de vida dele agora era para ele estar
testando as potências dele e não se retraindo de tipo, eu sou o filhinho agora, tô submisso a essa mulher que é muito melhor do que eu. Não é que ela é melhor, ela tá em outra fase de vida. Isso, Então, mas é isso que precisa ser conversado, né? Ela tem que olhar para ele e falar: ó, eu entendo como você tá, mas você percebe que são 2 momentos complicados? Ele também tem que ter paciência com o momento dela. Aí é uma questão de todo mundo entender que o outro tá. Cara, ali é bonito. Não é uma diferença de ritmo, não é só isso. É uma diferença da fase. São 2 fases muito complicadas. E isso a longo prazo, para o próprio relacionamento deles, pode ser que dê errado, porque assim, qual é a ordem natural das coisas, né? A ordem natural é o homem faz determinadas coisas e a mulher faz outra. Não é isso? Então, tá meio que invertido aí, essa ordem natural. E isso a longo prazo não vai dar certo. Porque a mulher até segura, né, a coisa por um tempo. Digamos assim, ela faz o papel de comandar uma casa, de pagar todas as contas, tal. Só que isso faz mal para o homem, entendeu? Fere um pouco a identidade dele, né? Ele perde o senso de missão, do valor. Rivaliza um pouco com a maternidade. De virilidade. E a mulher termina ficando presa, porque ela não pode deixar nada do que ela está fazendo por um filho, por uma coisa, porque ela não tem quem banque ela fazer isso, entendeu? Então, tipo, dá uma inversão de papéis que daqui a pouco os dois vão estar extremamente infelizes. Sabe? Faz sentido? Se eles não conseguirem acertar, mas vamos supor que ele consegue entender o que ele quer e ele consegue. Acho que ele fala que ele está num negócio que está dando certo. Vamos supor que começa a dar certo, minimamente certo, ela consegue entender o tempo que ele está, ela também se ajusta, ela adia um pouco o plano de filhos que ele fala que ela quer ter. Os dois dão mais 1 ou 2 anos para entenderem as coisas. As coisas se acertam, é tão simples quanto. Ela espera alguma coisa dele que ele pode entregar e ele também. A chance de dar certo é enorme. Eu não tenho dúvida que a chance é certa. Quando ele fala, a gente separa ou casa, talvez não casa agora, nem separa agora. Agora senta, conversa, alinha, fala o que dá para fazer realisticamente, quais são as possibilidades. Tendo possibilidade real, eu sou sempre entusiasta do amor. Quando termina? Quando realmente chegamos à conclusão. Não é para nós isso aqui, nós seremos mais infelizes do que felizes. O que não dá também para achar que a vida vai ser sempre doce. Se você tem variáveis tão diferentes, provavelmente vai ser agridoce em muitos momentos. E aí é entender que a felicidade, como todo mundo imagina, nós dois com 25 anos, saindo da faculdade, começando a vida junto, não é a história deles. Mas não é porque não é assim a deles que não vai ser uma boa história de amor. Só precisa fazer um roteiro que se adapte às circunstâncias deles. Uhum. Eu acho que o Mal quiser aqui. Mas eu tenho um pouco de medo. Permanentemente, o sustento da casa, não só financeiro, mas de direção mesmo, está nas costas da mulher, é um fardo, assim. Mas daqui a pouco ameniza, vai. Oi? Em 10 anos já ameniza, em 10 anos ele já tem... É isso que eu estou dizendo. Isso ser uma condição permanente é ruim. Porque, assim, uma coisa é a mulher ganhar mais. Por exemplo, uma mulher médica que se case com, sei lá, com um professor de educação física, provavelmente ela vai ganhar mais do que ele, certo? Sim. E nisso não há problema. Mas eu acho que é bacana quando o cara consegue assegurar o básico do sustento daquela casa, para dizer assim, se a minha mulher precisar parar porque ela teve intercorrência no parto. Tá. Tô nem falando da maternidade a longo prazo, mas se o parto, se ela internou e parou, eu consigo bancar as contas desse mês. Tu tá entendendo? Porque o peso e a pressão de dizer assim, a minha família depende de que eu esteja trabalhando neste ritmo. Eu posso, assim, eu trabalho, eu sou médica. Eu tenho meu concurso. Eu trabalho um dia da semana, né? Nesse concurso. Se dissesse assim, as contas da minha casa, o meu padrão de vida, dependem de que eu trabalhe no ritmo do meu marido, que trabalha muito mais do que eu tava lascada. Alguma coisa ia faltar, entendeu? Porque eu ia pifar em algum momento. Eu não ia conseguir. Mas não é sempre assim. A gente mora expatriado. A gente está expatriado no Panamá e quem veio expatriado trabalhando é o Wes.
mas existem várias mulheres que são as cabeças da casa. Então, como elas vêm expatriadas, os maridos não têm vistos de trabalho. Então, eles não podem trabalhar no Panamá. Esses maridos, eles fazem a parte da mulher. E eu conheço várias famílias que funcionam lindamente, num bom arranjo de que a mulher trabalha, ela tem a vida, e o cara está fazendo o que dá para fazer, está cuidando das crianças, está vivendo a vida, ou algum trabalho remoto. Funciona. Aí não é o problema só da questão do dinheiro. É muito mais prejudicial quando está falando da atitude de dominância da mulher. E aí entra no nosso ponto que a gente conversava antes. Uma mulher colérica, de temperamento quente, ela geralmente vai tentar dominar tudo. E aí, às vezes, não é nem por dinheiro. Às vezes, ela nem trabalha, ela é dona de casa. Ela é dona de casa, mas ela o quê? Ela domina o marido. Então, ela manda, ela é conhecida como a patroa. Ela fala, o chicote está na mão dela. Então, a dominância feminina, quando ela acontece, não precisa nem ser pelo dinheiro, é pela própria atitude da mulher. Nunca acaba bem, ainda que seja por dinheiro, ou ainda que seja por temperamento ou atitude. A dominância não acaba bem, porque é o que você falou, o homem acaba sendo subjugado. E aí ela não vai gostar disso. Então, às vezes, não é nem só pelo dinheiro, vai ter que ser pela atitude. Ele vai ter que entender que mesmo que ele tenha menos dinheiro ou menos capacidade, é uma questão de atitude. Ele tem que ter a autoestima suficiente para dizer, gata, você me escolheu. Mas todos esses casais que tu conhece, eles já eram casados antes de entrar nessa situação, ou eles começaram a vida nessa situação? Porque também existe uma diferença nisso. Não, você começar a sua vida de casado nesse arranjo, eu não acho muita vantagem, não. Lógico que quando você já está casado, já tem filhos, e aparece uma oportunidade de emprego de uma coisa onde tudo tem que mudar na família, show, não tem problema nenhum. Tem os dois casos. E é complicado. E daquela história também de fase de vida, né? Porque uma coisa é assim, a mulher tem, sei lá, tá nos seus 20 e poucos e ainda tem uns aninhos para gastar se dedicando mais ao trabalho. Isso é uma coisa. Ou então a mulher já está nos seus 40 e tantos, os filhos já têm 10 anos, 11 anos, 12 anos, e aí ela pode, tipo, na fase que eu tô com o menino que grita, mãe, vem limpar minha bunda 50 vezes no dia, é mais complicado, né? Um menino mais velho, que tenha mais autonomia, é melhor. Então, obviamente, vai existir fases e fases, mas nessa fase aí que ela tá, correndo contra relógio para engravidar, então, Mas para ele fica a dica da autoestima. Ela escolheu, ela quer estar com ele. Ele tem que entender o poder disso. Ela quer estar com ele sabendo que ele tem mais 11 anos a menos que ela. Ninguém entrou, não falsificou a identidade. Agora é tão simples quanto eu preciso de tempo. Olhar para ela e falar, ó, a gente se ama, você me escolheu, a gente sempre soube da nossa diferença de idade, eu preciso de um tempo para me estabilizar, e eu entendo que o seu tempo não pode ser muito longo, vamos entender se vai dar para fazer. Mas tudo vai passar por o que o rapaz falou aqui, uma conversa difícil de ter. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.